para começar, você pode se apresentar, assim, do jeito que você quiser. Tá bom. Bom, meu nome é Vânia Vasconcelos, eu sou professora da Universidade do Estado da Bahia, no campus 5, que é em Santo Antônio de Jesus, que fica no Recôncavo, próximo a Salvador. Eu fui estudante também dessa universidade, né? A UNEB, ela é uma universidade multicamp que está espalhada em toda a Bahia, inclusive atingindo cidades do interior que, se não fosse a UNEB, talvez ela não chegaria, e eu sou uma dessas estudantes que pude ter acesso à universidade pela própria universidade, que hoje eu sou professora. Eu fui aluna no campus Jacobina, que fica no sertão da Bahia, e então eu fico nessa itinerância entre ser uma pesquisadora dos sertões baianos e dar aula no Recôncavo, e moro em Salvador. Eu sou feminista, historiadora, e pesquiso mulheres e feminismos nos sertões baianos, né? Eu acho que ao longo da entrevista eu posso falar um pouco mais sobre as minhas pesquisas, mas é um pouco isso. Também sou mãe de Liz, que tem 5 anos, e estou morando em Coimbra por 1 ano. Estou fazendo um pós-doc na Universidade de Coimbra, então agora eu estou falando de Portugal, né, direto de Portugal para o Brasil, aí a gente está fazendo essa troca. Tá certo, muito obrigada. Você pode falar um pouco mais assim, sobre a sua carreira, a sua trajetória acadêmica? Sim, minha formação é toda na área de história, né? Eu fiz graduação nos anos 90, né? Já tem um tempinho. Muito jovem, eu adentrei a universidade aos 17 anos, né? Estudei sempre em escola pública, né? Antes de falar da minha trajetória acadêmica, falar rapidamente da minha trajetória, um pouco a história de vida. Eu sou de uma cidade muito pequena do interior da Bahia, chamada Serrolândia, que fica a 320 quilômetros de Salvador, e eu nasci num contexto, a cidade é muito pequena, mas eu passei um tempo da minha infância na roça, então eu tenho toda essa trajetória de lidar com essa realidade que hoje eu estudo, né, tem a ver com a minha trajetória de vida. Depois eu fui morar na cidade e estudei na escola pública, né, até adentrar a universidade aos 17 anos, e desde a graduação eu comecei a pesquisar as mulheres da minha cidade. E isso tinha a ver muito, eu me lembro que na década de 90, e é interessante dizer isso até para pensar um pouco sobre as imagens que se constroem, né, sobre os estudos de gênero e tal. Eu me lembro que quando eu e a minha irmã, que também é historiadora, que também é de lá, Tânia, que também vai estar nesse evento, nós começamos a pensar, né, em estudar mulheres. Eu me lembro que algumas pessoas falavam assim, mas isso aí é para sociologia, isso aí, história não tem espaço para isso, né? Então, nos anos 90 ainda se pensava essa ideia de que a história, né, a questão das mulheres não era um tema, né, para a história. E aí eu começo com esse estudo sobre as mulheres, né, na graduação, depois eu faço uma especialização em outra universidade estadual da Bahia, que é a UFES, a Universidade Estadual de Feira de Santana, continuo desenvolvendo esse estudo sobre mulheres, e depois eu vou fazer um mestrado na Federal da Bahia, tudo isso na Bahia, né? No mestrado eu estudei essa cidade, né, pensando um pouco representações de gênero nessa cidade, né, práticas dessas mulheres, e daí eu começo a perceber que as mulheres dessa região, elas constroem formas alternativas de rebeldia, né, que nem sempre são as rebeldias diretas, muitas vezes são as rebeldias como a gente brinca no sertão, comendo um pouco pelas beiradas. E aí, no meu estudo do mestrado, né, que eu trabalho, é um estudo mais amplo, em que eu penso várias coisas sobre a cidade, me aparece uma personagem, né, muito interessante, que é a dona Farailda, que se casou 7 vezes ao longo da vida e que, além de se casar muito, também fazia casamentos de contrato, casando outras pessoas, como se ela fosse uma juíza. E aí aquele personagem, assim, me intrigou muito, né, na época do mestrado eu escrevi um pouco sobre ela, mas, assim, enfim, dediquei poucas páginas da dissertação. E quando eu fui fazer o meu doutorado, e aí no doutorado eu saí da Bahia e fui para o Rio, morei 1 ano no Rio e fiz o meu doutorado na UF, né, sob a orientação da professora Raquel Soyer. E aí o meu projeto inicial do doutorado era falar de masculinidades e feminilidades no sertão, no sentido de desconstruir os estereótipos sobre essas masculinidades e feminilidades.
E aí eu queria trabalhar a partir de histórias de vida, de trajetória de personagens reais, né? E aí, dentre esses personagens, que eram vários, tinha Dona Farailda, né? Então eu pretendia estudar vários homens e mulheres dessa região, mas Dona Farailda tomou a cena completamente, né? E aí eu fui convencida pela Raquel a fazer a biografia dela. Então, para fechar um pouco a minha trajetória acadêmica, eu, no doutorado, estudei e fiz a biografia de Dona Farailda, que se transformou em livro, né? Que eu publiquei em 2017. E a partir desse estudo, né, eu comecei a pensar várias coisas. Na verdade, essa personagem, ela me fez pensar na existência de feminismos nos sertões brasileiros, sendo que eu agora estou muito interessada em pensar outras práticas que muitas vezes não são contempladas pelos feminismos hegemônicos. E aí, nesse sentido, eu estou agora fazendo um pós-doc aqui, com um projeto que se chama Invenções de Feminismos em Práticas de Mulheres nos Sertões Brasileiros. Então, eu quero pensar essas rebeldias dessas mulheres, não só de Dona Farailda, mas de outras, né, que muitas vezes não estão contemplados nos estudos que geralmente tratam das grandes cidades. Um pouco isso. Atualmente, a pesquisa que você está fazendo aí em Portugal é referente a isso, então? Sim. Interessante. Você falou já um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica e eu percebi, assim, que você logo cedo percebeu essa necessidade de pesquisar mulheres, né, feminismos, gênero no geral. E você acha que aí em Portugal, eu vi que você também passou por outros países, né? Ou só agora que você está em Portugal? Acho que você fala de estudar? Isso, de estudar. Sim, eu passei um tempo na Espanha também, na época do doutorado. Então você pode fazer uma perspectiva um pouco maior do que Portugal. Se há um interesse acadêmico no campo de estudo de gênero partindo do Brasil, assim. Essa perspectiva daí, sabe? Assim, que comparação que você acha que é possível a gente fazer entre os dois países, dentro do campo de estudo de gênero? Sim. Bom, eu acho que é importante dizer isso. Eu estou fazendo o meu pós-doutorado no Centro de Estudos Sociais, na Universidade de Coimbra, que tem uma proposta, né? O centro ele é um centro que se propõe a ser um centro de estudos pós-coloniais, né? Então, essa proposta de estudar a partir de uma perspectiva pós-colonial, especialmente pautada nas epistemologias do Sul, é muito marcante nesse centro que eu estou. Eu estou em diálogo com a minha supervisora, que é a professora Tereza Cunha, que inclusive convidei para estar na nossa webinária, né, vai estar no primeiro dia, no primeiro painel, e nesse diálogo a gente tem feito trocas bastante interessantes, né? A Tereza, ela mora aqui em Portugal, mas ela é angolana e pesquisa mulheres em Moçambique. E nesse diálogo com a Tereza, a gente tem percebido muitos encontros, né, de práticas dessas mulheres moçambicanas e dessas mulheres dos sertões brasileiros, e aí isso me faz pensar um pouco como os processos de colonização e, ao mesmo tempo, pensar a partir de uma perspectiva pós-colonial nos faz perceber como essas sujeitas historicamente subalternizadas, elas vão construindo formas de rebeldias, né, em lugares completamente distantes. Eu estou falando do interior, sertão da Bahia, no Brasil, e estou falando de um estudo sobre Moçambique, na África. Então, assim, a gente percebe como essas mulheres, elas, sabiamente, elas conseguem construir formas de rebeldia que não necessariamente vão para o enfrentamento dos sistemas patriarcais de opressão. E aí, isso é bem interessante, esse diálogo que eu tenho feito aqui, mas, assim, eu queria chamar a atenção de que me parece, a minha experiência aqui em Portugal, que eu acho que a tua pergunta é para pensar um pouco isso, né? Me parece que o SES é um pouco uma ilha, né? A gente brinca que o SES me parece um pouco uma ilha dentro da universidade, porque a universidade ela é extremamente conservadora, e eu falo isso a partir de encontros que eu tenho tido com estudantes, inclusive de história, que vieram para cá para estudar,
e que ainda a hierarquia da universidade é muito forte, né? Os temas raciais, de gênero, me parece que ainda estão mesmo dentro ainda de uma certa marginalidade, né, nesse sentido. Eu vou falar de uma experiência que foi negativa, para pensar isso também. Eu fui à Universidade de Évora, a um evento para apresentar o meu trabalho, e me deparei com algo que realmente me assustou, que era um encontro sobre gênero, mas que praticamente não discutia feminismo. Então, eu e poucas parecíamos como completamente deslocadas no evento, porque eram mulheres que se propõem a estudar mulheres, mas que não discutem a partir de uma perspectiva feminista. E aí, eu falo isso porque foi muito, para mim, foi, assim, marcante, né, essa experiência. Então, assim, existem vários, assim como no Brasil, né, existe uma diversidade de perspectivas, eu acho que aqui também em Portugal existe várias. Enquanto que eu tenho o SES, que tem me ajudado muito a pensar teoricamente, né, essas coisas, eu vou ter outras experiências que não ajudam tanto. Em relação à Espanha, foi uma experiência bastante positiva também, né, assim como aqui em Portugal tem sido positiva. Eu estive numa universidade pequena, que é a Universidade de Tarragona, que fica na Catalunha, próxima a Barcelona, e também tive o privilégio de ter um supervisor que estudava uma cidade muito pequena, e nós trocávamos muito essas experiências, né, de rebeldias femininas, né, e então, assim, foi bastante interessante, né, sair do Brasil, eu acho que dá uma perspectiva de ter um outro olhar de volta para o Brasil, né, eu acho que, primeiro, eu queria dizer isso que eu acho importante, eu acho que a gente tem, os estudos de gênero são bastante avançados, eu não gosto muito dessa ideia do avançado, mas os estudos de gênero no Brasil, a gente já propõe debates, assim, que eu acho que são interessantíssimos, importantíssimos, eu acho que a gente tem um crescimento desses estudos nos últimos anos que é fantástico, né, tanto que nós sofremos perseguição, né, o campo dos estudos de gênero hoje está ameaçado por enfim, por várias disputas aí que estão sendo feitas, né, politicamente, mas eu acho que a gente eu saí também, dá para pensar isso, como é interessante reafirmar isso, né, como a gente tem coisa boa aí acontecendo no Brasil, mas também, como eu disse, a experiência aqui tem sido muito positiva, eu tenho aprendido muito, muito nesse centro onde eu estou. Muito legal, achei interessante isso de haver um centro que se preocupa e se propõe a ser um centro que se baseia na perspectiva decolonial, né? Eu vejo, assim, que nos últimos tempos há um direcionamento de pesquisa mesmo e se preocupar mais com os demarcadores sociais, gênero, classe, localização, raça, e assim, até meio que um modismo, né? Vamos dizer assim, virou meio que uma moda. Parece que em algum momento vai citar aquilo ali. Mas ao mesmo tempo não, é uma ilha. Então, assim, como você vê isso? Bom, eu acho que tem todos os usos, né? Eu acho que qualquer perspectiva teórica ou qualquer conceito, né, que é cunhado num determinado momento, ele parte de um lugar, né, então quem pensa um conceito ou quem pensa uma perspectiva, se a gente for pensar de uma forma mais ampla, fala a partir de um lugar, fala a partir de uma experiência de pesquisa, e depois há as apropriações que se fazem desses conceitos, né, então eu acho que o que você está dizendo é interessante pensar, uma ideia de modismo, né. Eu acho que, por um lado, acho que muitas pessoas fazem usos, talvez até equivocados, da questão, por exemplo, da interseccionalidade, ou, enfim, tem conceitos que estão aí, e aí as pessoas começam a fazer usos que não necessariamente estão mobilizando mesmo o conceito como ele foi pensado. Por exemplo, o conceito de interseccionalidade é um conceito que inicialmente vai ser pensado para elaborar a questão das mulheres negras, né? Então, assim, como se pode dialogar com esse conceito, né? Eu acho que é um desafio, mas é sempre importante a gente lembrar da construção desses conceitos, como é que eles são feitos, né? Então, eu acho que os usos, eles são diversos, né? Por um lado, se há um modismo, por um lado, eu acho que é interessante, porque significa que agora a gente não dá mais para pensar, né? E aí, pensando a questão da mulher, a questão do gênero, não dá mais para pensar nessa mulher universal,
Eu acho que não tem mais como pensar, estudar gênero sem ampliar esse conceito, inclusive o próprio conceito de mulher, que já é um conceito questionável, né? Que mulher? Quem é essa mulher? Né? Então, eu acho que o feminismo trans, o feminismo negro, indígena, o feminismo decolonial, ele vai trazer para a gente, nos fazer pensar sobre isso. Né? Não é mais possível estudar essa mulher como se estivéssemos falando de todas as mulheres, porque, na verdade, as mulheres são diversas, e a própria construção do que é ser mulher, de como é que, se você se vê como mulher, e como é que nos veem como mulher. Então, eu acho que a gente está num caminho aí bastante desafiador, e eu concordo contigo, eu acho que às vezes a gente, ao mesmo tempo que eu falo do crescimento dos estudos de gênero, por outro lado também, eu acho que ainda somos uma ilha, ainda somos, né, quando a gente vai para os nossos departamentos, quando a gente vai para os nossos eventos grandes, para os eventos da nossa associação, a gente ainda percebe que ainda somos guetizados, ainda somos, né, o problema das desigualdades de gênero é um problema das feministas, o problema do racismo é um problema dos negros indígenas. Eu acho que ainda tem isso, essa ideia de que não são questões que dizem respeito a todo mundo. E, na verdade, é isso. Eu acho que esse é o grande desafio, é pensar uma história e entender que essas opressões cruzadas, elas dizem respeito a todo mundo, né? Cada um, obviamente, vai falar a partir do seu lugar de fala, como diria Djamila Ribeiro, mas é preciso entender que são questões, né, que precisam estar na historiografia, né? E não exclusivamente por um determinado grupo, mas que tem que ser pautado mesmo, como questões. É um pouco isso que eu penso. Sim, com certeza. Já pensando, já estamos indo para o finalzinho. Foi rápido, foi tranquilo. Eu queria que você falasse assim, um pouco como você se aproximou do grupo, né, da Projetar ou da Projetar, e do evento, da webinária. Sim. Bom, primeiro eu queria falar do prazer enorme de fazer parte desse grupo, né? Eu acho que o grupo ele tem como proposta algo que cada vez mais, para mim, é como uma escolha que eu tenho feito, como professora universitária, como pesquisadora, como militante, que é a escolha de estar em espaços que tenham... eu vou até falar um pouco isso na minha fala na webinar, eu acho, que tenha duas coisas, duas questões que me são muito caras. Uma é o compromisso político, né, é fazer ciência, é fazer academia com compromisso político de enfrentar as desigualdades, né, de enfrentar tudo que a gente tem vivido. Para mim não tem sentido nenhum fazer pesquisa, né, se essas pesquisas não vão fazer a gente pelo menos pensar de outra forma, ou intervir na forma como as pessoas reais estão vivendo essas opressões. Então, isso é uma primeira questão. E a outra questão é a questão dos afetos, né? Cada vez eu estou mais convencida que eu acho que o afeto, ele precisa estar no centro. E aí, nesse sentido, eu acho que a Projeta é um grupo que tem isso muito fortemente. Como é que eu me encontro, né, com a Projeta? Na verdade, em 2000... Agora estou em dúvida se é 2018 ou 2017. Acho que em 2018 a gente vai para... teve um encontro no Cariri, chamado História dos Sertões, e eu, junto com Tânia, que também é minha irmã e é historiadora também dos estudos de gênero, nós propusemos um simpósio, um GT, né, um GT sobre gênero e sertanidades, gênero e sertões. E aí, tivemos o privilégio da Ana Veiga apresentar um trabalho no nosso simpósio, que a gente estava coordenando, e lá a gente se conheceu. E aí, depois que ela apresentou, a gente ficou conversando, e aí começamos a falar dessa ideia, né? E a Ana começou a falar de que ela estava querendo, né, fundar o grupo e tal. Depois a gente se reencontra, eu acho que no GT Nacional de Estudos de Gênero, e aí começa a consolidar essa ideia. Então, foi um pouco assim, e aí eu estou muito feliz, porque eu acho que esse campo, né, e aí é um campo, para mim isso é muito importante, porque eu acho que essa questão de pensar as sertanidades, as ruralidades, as nordestinidades, é um campo que precisa crescer, né? Eu acho que a gente já tem várias pesquisas pontuais aqui e ali, mas essa coisa da gente se articular numa rede, né, que eu acho que é essencial, né, para a gente, tanto para
para potencializar o que a gente está fazendo, como também para a gente fortalecer esses estudos, né? Então, eu acho que eu vejo a Projeta um pouco como essa rede, né, de trocas, essa rede de afetos, essa rede de consolidação de problemáticas que eu acho que ainda são muito pouco, tem muito pouco espaço no cenário da historiografia nacional. Eu acho que a historiografia nacional, inclusive dos estudos de gênero, ainda está muito, né, assim como em geral no Brasil, ainda está muito no sul e sudeste, né, a gente vê que as principais mesas, assim, enfim, dos grandes eventos ainda estão muito centradas no sul e sudeste, então eu acho que esse é um momento interessante da gente começar a pautar essas outras realidades que não são contempladas, em geral, por uma historiografia que ainda que se proponha a ampliar, eu acho que ainda não tem tanto espaço para esses debates. Então, acho extremamente importante, me sinto muito feliz, né, de ser parte desse grupo, e de estar também na organização da webinária, que está linda, né, que está muito legal. Muito obrigada, professora. Foi um prazer te entrevistar e muito obrigada por render um pouquinho do seu tempo para a gente. Foi muito proveitoso, uma troca muito legal. Eu, enquanto pesquisador que está aí começando, né? O caminho que vocês já desbravaram, que agora a gente está trilhando ele também, é muito gratificante você ver assim que realmente a gente está com as pessoas certas. O grupo ele propõe isso, essa troca de afetos, essa troca de saberes, essa troca de conhecimento, assim, que não deshierarquiza, né? Que é justamente você quebrar com essa hierarquia, é muito bom, e você se sente acolhido dentro da academia, porque foi um espaço que eu não encontrei na academia, eu não encontrei na universidade, eu encontrei dentro do grupo. Então, eu digo assim que é muito, muito legal mesmo, da parte das professoras, como você, tá trocando isso assim de maneira de igual para igual. Aqui a gente está numa conversa. Isso é muito bom. Obrigada, de verdade. Muito linda a sua fala, Amanda. Eu queria agradecer e dizer que isso, inclusive, é mais uma das coisas da Projeta que me interessa muito, essa relação, né, com as estudantes, porque eu acho que a ideia da rede não pode ser uma rede só com as pesquisadoras. Eu acho que a gente precisa ampliar, e isso tem a ver com concepção de produção de conhecimento, né? Eu acho que eu tenho pensado muito sobre isso, como a gente precisa aprender com quem veio antes e aprender com quem vem depois, né? Eu tenho aprendido muito com os coletivos feministas, né? De meninas muito jovens como você, que estão lá na academia, que estão lá propondo coisas, né? E eu tenho aprendido, eu acho que esse é um lugar que a gente precisa se colocar, né? De aprendentes. Nós somos todas e todos aprendentes, né? Então, assim, um prazer enorme conversar contigo. Eu tenho adorado isso, de que tem uma presença, falar isso também sobre o evento, né? O evento, a nossa proposta os painéis que são apresentados pelas pesquisadoras são coordenados pelas estudantes, e os fóruns que são apresentados pelas estudantes são coordenados pelas professoras. A gente fez um pouco isso, que eu acho que é um pouco o que você está dizendo, né? Vocês têm muito a contribuir, né? Vocês têm muito o que dizer, cada um a partir dos seus lugares, e eu acho que essa troca ela é essencial. Eu acho que deshierarquizar esse conhecimento, eu acho que é uma das projetas da Projeta. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, professor. Espero não ter tomado tanto do seu tempo. Não, tranquilo. A gente fica ao dispor e eu acho que a gente vai liberar isso nas redes. Aí, quem sabe, a gente marca lá para você compartilhar também. Ótimo. Muito obrigada. Obrigada a você. Tchau, tchauzinho.